Ok, obrigado, senhores. Continuaremos agora a sessão do dia 15 de setembro de 2020, pelo turno da manhã, ok? De 15 de setembro de 2020. O próximo item da pauta é o item 28, o processo é o 13.005.000.980/2016, o recorrente é Tanagro S.A. O relator desse processo é o doutor Alain, a quem eu passo a palavra. Obrigado, presidente. Se trata de um processo bem simples, tá? É um recurso voluntário contra a manifestação, acórdão de manifestação de conformidade, declaração de compensação, certo? E aqui o crédito é saldo negativo de RPJ de 99 e a controvérsia é acerca de retenções na fonte que o contribuinte teria sofrido e que comporiam o crédito saldo negativo pleiteado, que não foram comprovadas pelos seus respectivos comprovantes, certo? De retenção. Daí, então, a argumentação do contribuinte, né, que ele coloca na manifestação de conformidade e reitera no recurso voluntário, em síntese, é basicamente que não caberia mais à administração tributária rever essa questão, seja por conta de que ela não era obrigada a ter esses comprovantes por mais de 5 anos, seja porque esse saldo negativo apurado, ele estaria, de certa forma, teria sido, de certa forma, alcançado pelo Instituto da Homologação do artigo 150 do CTN, que nós sabemos que, na verdade, se aplica apenas para a homologação do lançamento, mas não para a homologação de saldo negativo ou de outros créditos, certo? Então, é bem simples, essa é a questão e as argumentações são essas. Pode passar para o voto. O voto, eu nego o provimento, certo? Sob o fundamento de que não se aplica realmente o artigo 150 e nem essa disposição, porque no processo de compensação, ele não se rege pelo 150 do CTN, certo? Essa é uma questão bastante pacífica entre nós aqui no colegiado e também no CARF, né? Não é objeto de nenhuma controvérsia, que esse instituto não se aplica. Ele meio que sustenta na prática uma espécie de prescrição aquisitiva dos contribuintes em relação à Fazenda, pelo fato de que a Fazenda não verificou o crédito que ele teria no prazo de 5 anos, que é o mesmo prazo para lançar o tributo, certo? Então, eu nego o provimento ao recurso voluntário. Obrigado, doutor Alain. Apenas uma informação que eu complemento, que o contribuinte apresentou um memorial, tá certo? Isso consta lá na pasta que é coletiva para nós e tem um memorial que foi apresentado, tá ok? Senhores, a palavra está facultada. Alguém quer fazer algum comentário, alguma dúvida, alguma sugestão? O doutor Alain foi bem objetivo no caso, está entendendo? Ninguém se pronunciou. Só um momentinho, presidente, só vou dar uma olhadinha nos memoriais, é que assim, para mim a situação também é muito clara, né, porque ele está querendo aplicar a homologação da DPJ, né, do próprio, né, Constituição do lançamento por homologação aqui, aí eu já tenho também muitas manifestações nesse sentido. Eu só quero ver se tem alguma questão trazida para além disso, o Alan, assim, em sede de memoriais que eu não vi os memoriais. Eu costumo ler os memoriais dos processos que eu não relato, né? Quando eu relato o processo, eu já me dou por satisfeito, eu não vejo assim. Agora, normalmente eu olho a pasta dos memoriais para ver os processos dos outros colegas, né, que não estão sendo relatados. Doutor Efigênia, a palavra está com o senhor. É só um detalhe. Basicamente, ele está questionando a questão da homologação tácita, não é isso? Isso. E a homologação tácita é o artigo 74, o parágrafo, estou verificando aqui da norma 430, não é isso? Isso. Eu não sei se você cita ele aqui no seu... Então, exatamente, eu falo disso. O Instituto da Homologação, ele faz o seguinte, ele fala em homologação tácita, mas quando ele constrói o raciocínio e remete à legislação, ele está, na verdade, se referindo ao Instituto da Homologação do 150. Porque a homologação tácita, de fato, não se aplica, porque pelo 9430
se dá em função das datas de da data da apresentação da exatamente, que é o que eu coloco aqui no meu voto. É isso que eu queria eu verificar aqui, se você colocou, só tipo sugestão, porque eu acho que é porque essa que é a questão. Olha só, eu coloco aqui, as glosas foram notificadas à recorrente antes do prazo de 5 anos referente à homologação tácita prevista no parágrafo 5º do artigo 74 da norma 430. Não existe homologação tácita. Perfeito. E aí o que ocorre? Dentro desse raciocínio, dentro dessa alegação dele de homologação tácita, ele constrói um racional que, na verdade, se reporta ao 150 do CPM. Mas esse 105, porque entra a questão dos documentos, né, que ele está falando, até que você colocou aqui, né? Sim, são duas. Tanto que a emenda, na emenda eu respondo as duas questões citadas, eu coloco a emenda exatamente para as duas. Uma para os documentos e a outra para a homologação. Tranquilo, é exatamente isso que mata. O prazo é aquele. Eles buscam muita tese, às vezes é da DCTF, da IPJ, vão invocando várias teses para tentar construir um novo prazo, diferente da nova 430. Esse é um processo antigo. Se você pega os processos mais recentes, os contribuintes já não alegam mais essas teses, né? Essas teses já foram há muito tempo superadas, certo? E essa é a questão. Pois é, a doutora Gisele pediu a palavra, depois, se ninguém quiser mais, a gente passa para a votação. Tá muito, Gisele. Estou olhando aqui o memoriais, Alan, ele não está só falando de homologação tácita, ele fala aqui das retenções na fonte, que a prova não foi apreciada, que você tem alguns demonstrativos dessas retenções de forma composta. Mas ele não questiona isso no recurso voluntário. Você pode abrir o recurso voluntário e você vai ver que não é essa linha que ele está arguindo. Ele está arguindo isso de última hora, nos memoriais. É porque isso que me chamou a atenção para te perguntar, tá? Pode abrir agora aqui, a gente pode abrir agora o recurso voluntário. Vamos abrir para ver se ele está questionando isso? A gente pode abrir. Só vou checar, né? Porque não... Sim. E como ele traz em memoriais, a gente fica não por você, né? Enfim. Sim. Esses processos que não tem... Acho que vale a pena checar, porque o outro é a mesma coisa, não é, Alan? O outro é parecido. O outro tem um elementozinho a mais de verificação, que mais oportunamente eu vou falar. Mas são bem parecidos. Alan, ele traz a folha 191, depois dessa questão da linha argumentativa, que está isso similar ao memorial. Nada obstante, linha de argumentação subsidiária acima, evidencia que a singela soma dos comprovantes anuais ou mensais de retenção do imposto de renda retido na fonte da contribuinte imutante divergente do livro razão, que ora se apresente, espelhando o saldo final na conta tal, DOC tal, no valor de tanto, não pode desclassificar ou motivar a imprestabilidade, denota absurda supressão, enfim, ele traz isso,
da questão das provas que ele juntou com relação, de forma a demonstrar. Ele traz esse seu argumento, que você enfrentou tudo, mas ele faz essa menção que também está nos memoriais. Se a senhora quiser propor uma conversão em diligência, um reexame desses documentos... Eu vou pedir... Eu, para mim, do que eu examinei, eu olhei realmente, você pode ver que ele desse recurso que ele tem, todas essas folhas, ele dedicou um parágrafo para falar que a análise não tinha sido, como se diz, que a análise não tinha sido melhor, etc. Se você for examinar bem, realmente é um parágrafo. Que ele não questiona de forma objetiva. Ele apenas fala que, enfim, que não foi bem examinado e tal. Ele realmente não faz uma demonstração. De fato, você tem razão. Ele reitera aqui, nesse pequeno parágrafo, essa questão, mas ele próprio não desenvolve. Toda a tese é desenvolvida em relação à questão 90% da tese é desenvolvida em razão da homologação. Não, tudo bem, mas eu acho que... Eu estou tentando encontrar aqui o recurso voluntário que eu ainda não encontrei. Você tem que página? Eu baixei o processo. 191. 191, ok, obrigado. Eu estou na impugnação também, ele também traz isso na impugnação. E eu estou vendo que ele juntou ou não juntou, e estou tentando chegar na DRJ aqui. É que esses são aqueles processos, infelizmente, que a gente tem que ir caçando, né? Mesmo a DRJ, ela vai em cima da liquidez e certeza, da análise das provas, ela não vai muito só focada nesse argumento de homologação tácita, ela traz também, mas porque o contribuinte traz, mas ela vem enfrentar. Eu quero ver o que ela fez aqui. Ele foi reconhecido parcialmente do imposto de renda retido? Isso. Houve um reconhecimento parcial. Assim, aí uma sugestão, eu acho que talvez fosse importante, porque, né, fazer constar, porque realmente parece que o argumento é só esse, e ele reprisa falando que, ainda que... O recurso ele é 90%, aí na parte que foi negada, ele fala, não, mas essa análise de provas não foi adequada, aí ele dedica um parágrafo num recurso de não sei quanto... Não, tudo bem, mas você concorda que ele pode embargar ou qualquer um, assim, e pode gerar dúvida, se você enfrentou? A DRJ enfrenta isso, da alegação dos comprovantes de IRPJ e do parecer CEORT. Deixa eu ver o que ele faz aqui. Na conclusão dele, que o pedido dele é o seguinte: seja integralmente reconhecido o seu direito creditório do RPJ saldo negativo, utilizando a autocompensação de RPJ estimativa de fevereiro e março de 2012, efetivados via DCTF, sem necessidade de requerimento da administração fazendária, usando os artigos 66 da Lei 83 e 81. Então, ele quer que seja reconhecida a compensação dele sem que haja o requerimento, tá ok? Esse é um ponto fundamental que ele está forçando. Ele alegou também a questão acho que do prazo, né, prescrição negativa de 99, não tem mais, não estaria mais obrigado, na realidade ele está obrigado, tá entendendo? Então, me parece isso aqui tem que ser enfrentado, obviamente, tá certo? Então, uma consideração, assim, eu penso que o contribuinte, quando ele impugna
ele tem que impugnar de forma específica. Ele não pode simplesmente dizer que os documentos não foram devidamente analisados, enfim, já que enfim, uma impugnação nesses termos é o mesmo que não impugnação, assim, no meu entender. Sim, ele tem que vir e falar assim, olha, o documento tal, as folhas tais, quer dizer isso e se relaciona assim, assim, assim com o meu direito. Se ele não falar isso, se ele simplesmente falar de uma maneira genérica e perdida num parágrafo de uma petição de 20 folhas, isso, me desculpa, não deveria ser considerado matéria impugnada. Bom, Alan... Não, é questão só de... eu não sei, que eu não analisei todo o processo, tá entendendo? Não sei se tem razão também, não. Estou achando que não. Aparentemente, eu não estou vendo nada para dar razão ao contribuinte. Agora, tem questões que ele levantou que tem que ser enfrentado, senão isso vai gerar um monstro. Qual questão, presidente? Essa questão que ele diz o seguinte, que ser integralmente reconhecido, utilizar autocompensações de estimativa em fevereiro e março de 2002, efetivadas via DCTEC, sem necessidade de requerimento da autoridade administrativa. É isso que ele está dizendo, né? Eu não li todo o recurso voluntário, mas essa é a conclusão dele, né? Isso não é o fundamento. Olha só, quando nós vamos analisar o recurso e o pedido, ele tem que ser congruente com a decisão de primeira instância e o que está sendo discutido no processo, certo? Então, o que está sendo discutido no processo? É muito simples. É uma retenção na fonte que integra o saldo negativo. Qual a decisão da primeira instância? A primeira instância analisou os documentos, certo? Que ele juntou, etc., deu uma decisão, um provimento parcial, negou em relação aos demais, entendeu? Que não comprovariam, certo? E qual é a tese dele principal? A tese dele principal, que ele dedica mais folhas, é de homologação tácita e de que decorreu o prazo de apresentação, de que a administração pudesse pedir esses documentos, que a rigor ele não tinha. Essa é a verdade, os comprovantes. Ele tenta fazer prova por outros meios, enfim. E fato é que o que está sendo discutido, essencialmente, são essas duas teses, e subsidiariamente ele apresenta um inconformismo em relação à análise feita da DRJ, mas ele não impugna especificamente a decisão da DRJ, de modo que eu entendo que qualquer outra questão que ele possa, argumentar, ou na maneira de pedir, etc., que não se alinhe com esse desenvolvimento de raciocínio, são questões que não devem ser apreciadas. Perfeito. Agora, deixa a doutora Gisele fale aí, então, agora. Então, vamos lá. O meu também quer falar. Concordo, Alan, eu entendi a forma como você conduziu. Fato é que tanto a CEOD como a DRJ analisaram essa questão da composição do imposto de renda retido na fonte. Ele traz isso, ainda que em um parágrafo ou 2, também em sede de recurso voluntário. O que me gerou dúvida é que no seu voto você não falou em nenhum momento. Eu coloco, por quê? Porque o contribuinte não contrapõe documentalmente, de fato, o que a DRJ fala. Vou ajustar o meu voto e vou incluir. Só isso, porque assim, na verdade, o meu ponto era único esse, porque eu vi a alegação dele, vi a CEORT, vi a DRJ, e aí falei, puxa, o Alan não enfrentou, nem que seja para dizer que o contribuinte não apresentou nenhum documento para fins de contrapor a decisão da DRJ. É isso que só eu senti falta para ter mais segurança, digamos assim. É só isso. É uma sugestão para não gerar embargos, né? Vou ajustar o voto. Doutor Nilson, agora. Falava com o doutor Nilson, então. Senhor presidente, estou vendo aqui o recurso voluntário, folha 190 do processo, parágrafo, tem um parágrafo seguido de outros, mas eu vou ler aqui esse primeiro. No entanto, censura-se a conclusão do acordo recorrido por violar o efetivo cômputo de receitas e de antecipações de imposto à base de cálculo de EBJ, eis que os rendimentos das aplicações financeiras escrituradas foram tributados na fonte, seja retenções de fonte pelas fontes pagadoras, de modo que a restrição de direitos creditórios em questão diz respeito à escrituração contábil das partidas dobradas relacionadas às contas, aí para resultados patrimoniais, das aplicações financeiras, a restituir e compensar, além de
ofender a segurança jurídica, positivada pelos institutos da decadência, extensivo à exigência de livros contábeis, de comprovantes que embasam o registro de operações financeiras em pauta. Assim, em princípio, essa primeira leitura especial, me parece que ele está questionando o fato da DJ não ter aceitado o fonte, certo? E depois ele vai discorrer também, e mais fortemente, qual é o fundamento da prescrição, né? Que é essa homologação tácita. Na primeira leitura, certo? Aqui, a minha impressão é que é um argumento do contribuinte, é uma matéria que a gente deve tratar. Por que a DRJ, ele reclama que a DRJ não considerou, a gente tem que ver por que ela não considerou. Mas isso daí é uma coisa que precisa dar uma olhada com mais vagar, certo? Para saber até que ponto esse argumento aqui vai interferir no resultado. Então, eu só quero antecipar, senhor presidente, que na hora da votação eu vou pedir vistas do processo. Tá certo. Doutor Efigênio, obrigado, doutor Nelson. É exatamente que eu estava acompanhando a leitura do Nelson, e a respeito desse fonte, ele junta as folhas 201 com razão que tem o valor do fonte retido. A folha 201, ele tem lá, aquele parágrafo que o Nelson leu, ele junta uma prova aqui de que há um resquício de fonte. Os valores realmente são valores ínfimos, né? Mas 110, 41 reais, 150, mas são valores. E não sei se já foram os valores reconhecidos pela CEORT, que é o que me parece. Mas por isso que eu falei, teria que talvez ter uma vista. Vai verificar, Balão? Você viu se essa questão, o contribuinte tem que trazer no recurso, assim, falando assim, olha, este valor se relaciona com a parte tal. Eu entendo que essa questão não está impugnada no recurso voluntário. Perfeito. Só a questão de ordem aqui. Foram feitas várias considerações. O doutor Alonso vai manter o seu voto, vai fazer alguma coisa? Sim, não, eu estou acolhendo a sugestão da doutora Gisele, mas vai ter vista, realmente, vai ter pedido de vista. Bom, então, se o doutor Nilson for dentro da votação, posso concluir que eu dá um pedido de vista do senhor? Sim, por favor, senhor presidente. Então, Pode até ser coletivo, tá, presidente, nesse caso, que eu acho que vale a pena. Enfim, para mim. É melhor deixar a vista coletiva para uma segunda sessão, porque se alguém quiser pedir nova vista, porque senão você vai queimar um segundo pedido de vista. Porque os pedidos de vista são limitados, no caso. Então fica, no caso, concedido vista ao conselheiro Nelson Cavalcante Albuquerque. Ok? Eu já anotei. Posso passar para o item seguinte da pauta? Vamos em frente, gente, senão a gente não termina. Tem uma pauta grande. O item 29, agora também é da responsabilidade do conselheiro Alain, é o processo 13.005.001.071/2008-97. Também é da Tanagro S.A. Passo logo a palavra ao doutor Alain. Presidente, é basicamente a mesma questão. Em vez de saldo negativo de 1999, é de 2003, certo? Mas aqui existem algumas questões, esse processo é um pouco mais trabalhoso do que o anterior, porque, de fato, aqui existem umas alegações relacionadas a saldos negativos que remontam a 1900 e... Tem aqui o quadro. Então, eu fiz questão até de colocar um quadro nesse segundo processo. Deixa eu abrir aqui, que eu ainda não abri aqui. Só um segundo. Então, eu fiz questão de transcrever um quadro, aqui mais adiante no meu voto, em que eu faço a associação entre os processos e os saldos negativos dos períodos anteriores que foram sendo usados para compensar as estimativas dos períodos seguintes, certo? E daí, então, o que ocorre nesse caso aqui é que, assim, o que este daqui se diferenciaria do outro seria no sentido de que aqui está sendo discutido
que os outros processos que ainda tinham homologações pendentes, e que tinham, ou melhor, que tinham tido não homologação, mas que ainda não haviam transitado em julgado, a DRJ ela atualizou, digamos, o crédito em relação a eventuais reconhecimentos de créditos anteriores, certo? E no recurso voluntário, o contribuinte ele não traz nenhuma situação nova em relação a isso que já tinha sido colocado pela DRJ. E aqui esse é um caso interessante, porque vocês conhecem a minha posição em relação à compensação por estimativas, certo? Mas aqui nós estamos tratando aqui de anos de 99, 2000, 2001, que ainda não existia aquela questão de se cobrar a estimativa compensada com saldo negativo nos processos anteriores. Você simplesmente glosava a estimativa, certo? De modo então que aqui o meu posicionamento, qual é o meu posicionamento? É muito simples, certo? Você só pode questionar, basicamente, nesse processo, o que é matéria desse processo, certo? E, além disso, se por acaso alguma coisa tiver mudado em relação ao que foi decidido pela DRJ, o contribuinte pode a qualquer momento falar assim, olha, teve esse processo aqui que houve uma reversão e aí eu passei a ter um crédito a mais. Aí, nesse caso, se aproveitaria aqui. Mas não existe nenhuma alegação nesse sentido, né? Eu, pelo menos, não vi nenhuma petição ou qualquer coisa nesse sentido que tenha mudado essa situação. Então, assim como no outro processo, eu nego o provimento ao recurso voluntário. Mas eu só passasse rapidamente o seu voto aí, tá entendendo? Só para É um pedido que eu faço a todos, tá entendendo? Você pode até resumir a questão do voto, mas eu que acompanha para todos. Essencialmente, as alegações são as mesmas, mas eu vou ler o voto, então, ok? Certo. Alguma citação, algumas coisas, a gente pula, mas... eu vou ler o voto. A todos os conselheiros. A glosa da parcela do saldo negativo em questão trata de divergência entre as compensações efetuadas de estimativas e aquelas informadas na composição do crédito pela recorrente. No tocante à alegação de homologação tácita, entendo que não há reparos a fazer na decisão da DRJ, devendo ser mantida a decisão que não a reconheceu. Primeiramente, no que tange às estimativas compensadas, ainda não vigia, em 2002, o Instituto da Homologação Tácita e a sua contagem prevista no parágrafo 5º do artigo 74 da Lei 9.430. No que tange às compensações que trata este processo, ocorridas já na vigência do referido dispositivo legal, também não há se falar em homologação tácita, uma vez que a perda conta mais antiga foi transmitida em 30 de 5 de 2008, e a ciência do despacho decisório 23 de 5 de 2008. Contudo, no recurso voluntário, a recorrente insiste que o fisco não poderia mais lhe intimar, em 2008, a apresentar documentos referentes ao ano calendário 2000, por conta de apuração de RPJ devido neste ano já ter sido alcançado pela decadência prevista no artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Mais uma vez, a DRJ já havia respondido corretamente o questionamento formulado, no sentido de que a homologação do lançamento tributário, nos termos do artigo 150 do parágrafo 4º do CTN, não impede o fisco de examinar o período correspondente para fins de conceder restituição e compensação. Confira-se. Assim, não há como acatar nem a alegação de homologação tácita, nem a de decadência nos termos do artigo 150, parágrafo 4º do CTN, para admitir a parcela gozada referente a estimativas não reconhecidas no cômputo utilizado nas compensações declaradas. Vencidas as questões, cabe ainda reexaminar se os cálculos refeitos pela DRJ, os quais reconheceram parcela adicional no crédito de 11 mil, merecem ser revistos em face do arguido pela recorrente. Em síntese, alega-se que parte das estimativas compensadas tiveram análise dos seus respectivos créditos em outro processo, cujo deslinde dependeria o atual. A revisão das parcelas compensadas das estimativas foi demonstrada no quadro a seguir, extraído da decisão de primeira instância. Então, esse é o quadro. O processo de número tal teve recurso voluntário julgado improcedente, não havendo que notificar em relação à estimativa compensada. O processo apenso de número tal integra a presente análise, e nele não há reparos a fazer. Assim, mantém as parcelas reconhecidas pela decisão de primeira instância a título de estimativas compensadas. Pelo exposto, voto por conhecer o recurso voluntário para, no mérito, negar o improvimento como voto. Ok, doutor, obrigado. Tá certo, deixa só para a gente... Eu acho que esse processo também deveria ser pedido de vista, já que ele basicamente, as alegações são praticamente idênticas, né? Quer dizer, não exatamente idênticas, mas são muito parecidas, né? Mas esse aqui é o outro, acho que não tinha compensação de estimativa não, pelo que eu entendi. No outro era
que ele fez a compensação em DCTF, não precisava de requerimento, estava alegando outra coisa assim, senão me falha a memória. Mas isso não é causa do indeferimento do crédito dele. A causa do indeferimento do crédito dele é ele não ter comprovado a retenção na fonte. Não é a declaração, isso é uma argumentação dele, que eu não preciso refutar todas as argumentações do processo, só aquelas que são coerentes com a decisão de primeira instância ou com o despacho decisório. Bom, senhores, que é que o guarda não viu o processo, o doutor Alain aqui no voto dele, enfrenta a questão da estimativa compensada, está entendendo? Que não existia homologação tácita, né? Não havia homologação tácita para 2002, está certo? Depois ele cita a questão das estimativas mais recentes, né? Ele também fala a questão do parágrafo 4 do artigo 150, deve ser para apresentação de documentos, né? Isso que ele quer, né? Ele acha que estaria decaído. Essa é a questão, No outro também ele questionou isso, né? Então, se eu venceu a questão da homologação tácita e decadência, e a questão dos cálculos estão citados aqui, da questão dos processos, e os processos ele não teve sucesso, já foram apreciados, né? Não cabe nem aquela questão lá das parcelas reconhecidas pela decisão de primeira instância a título de estimativas compensadas. O Neuso vai acompanhar o pedido de vistas, acho que entende que ia ser diferente. Eu estou dando uma olhada aqui no despacho, procurando o despacho decisório, para saber a fundamentação da não homologação, porque lá me parece que a fundamentação do outro processo, a fundamentação era a ausência do fonte, não reconhecimento de fonte. Eu não vi referência à fonte aqui, embora eu estou vendo aqui tem uns extratos, mas eu queria ver... Sim, é verdade, não é exatamente, não decorre da discussão de fonte, decorre mais de uma discussão relacionada às estimativas compensadas, né? Enquanto outra mais de fonte, é fato. Então, assim, e você abordou as estimativas, né, compensadas? Sim, exatamente. Eu estou dentro da questão de que se tratam dos outros processos e tudo. Se eu olhar da RJ, Nilson, ele faz a análise justamente das retenções para fins de composição do saldo negativo. Veja a decisão da DRJ. Pode até ser que não mude o julgamento. Aqui, ó, peraí. Da decisão da DRJ. Peraí, é que eu vou mudando de tela e eu me perco. Pera, só um segundo. Na verdade, tem que olhar o recurso voluntário, né? Eu estou no recurso voluntário, folha 240. Reconheceu parcialmente o Isso, crédito. exatamente. Ela reconheceu parcialmente o crédito. Assim, enfim... Aqui, a decisão da DRJ está às folhas, Nilson, 189. Pode ser que não mude, porque a DRJ fez um trabalho bem cuidadoso, que eu estou vendo aqui, com relação a essas composições do saldo, tanto as retenções como as estimativas, e aparentemente, pelo recurso voluntário, o contribuinte traz, né, o argumento, mas não traz a contraprova. Isso numa primeira análise aqui, tá? Diferente do outro, que ele traz algum extrato, traz o extrato da questão da retenção, que o Efigênio mencionou, e eu não sei se já foi absorvido, foi do reconhecimento parcial pela CEORT, aqui é a DRJ que faz esse trabalho, né, pela composição do saldo negativo. E, aparentemente, o contribuinte não foi capaz de contrapor não só os cálculos, como as exclusões ou considerações que aqui foram tomadas. Mas aí, por exemplo, de novo, o voto não traz, né, essa questão do argumento do contribuinte enfim, o fato da DRJ ter enfrentado e o contribuinte não trazer documentos adicionais para fins de reconhecimento
da totalidade. E aí é isso, precisaria essa complementação, mas também não dá tempo de ver na unha se tem mais algo além do que a DRJ reconheceu para reconhecer. Aparentemente não, porque ele não traz, como eu disse, contraprova. Então aqui... Exatamente, diferente do anterior, é que ele não tem aquela documentação. Ele não traz, mas aí de novo, acho que deveria fazer constado... Mas olha que no final do acordo... Eu olhei o voluntário, né, tem parte disso, no caso concreto em exame, além de decair do eventual direito à fiscalização lançado de ofício, qualquer fonte, incidente sobre rendimentos e aplicações financeiras, não obstante o destaque que foram os mesmos regularmente pagos as competentes fontes pagadoras por retenção, quer dizer, aquele mesmo argumento do outro processo. Então, eu acho que sim, eu acho que seria bom dar uma olhada também nesse para ver se... Porque a parte do recurso voluntário, ele faz, o restante do saldo negativo deriva de retenções na fonte sobre aplicações financeiras, que eu acho que esse argumento consta no outro processo, né? É a mesma argumentação. E essa documentação pode ter sido juntada na impugnação. Por isso que esse é o ponto. Então, senhor presidente, eu acho que é a mesma situação mesmo, Ana. Perfeito. Daí frisou, aí eu vou adiantar no sentido de que quando eu for votar, eu vou pedir vistas pelos mesmos motivos. Então você já votou. Já votou, as vistas já foi concedida, doutor. Muito obrigado. Bom, então, senhores, fica a decisão. Concedido vistas ao conselheiro Nelson Cavalcante Albuquerque. O item 30 da pauta é o processo 10.880.963/2009-99, recorrente a GESPAR Participações Limitadas. O relator também é o doutor Alain, que eu passo a palavra. É um processo com discussões parecidas com o anterior, né? Eu vou pedir licença para ler o relatório, certo? É um relatório bem curto. E trata-se de direito creditório pleiteado em perdecomp de saldo negativo de RPJ no calendário 2003, não reconhecido pelo despacho decisório de folha 19. A única parcela do crédito informado foi de R-fonte no valor de R$ 1.635.76, referente a obrigações financeiras em operações de swap. Tendo a recorrente apurado prejuízo fiscal, o valor integral do R-fonte foi pleiteado como crédito para fins de compensação em decomp. O despacho decisório dosou a parcela mencionada do crédito ao fundamento de falta de oferecimento à tributação de receitas financeiras correspondentes. Quanto o despacho decisório, a hora recorrente interpôs manifestação de inconformidade, arguindo preliminarmente a homologação tácita da compensação, e no mérito alega ter oferecido as receitas à tributação nos períodos anteriores. Afirma que a conclusão do despacho decisório foi equivocada ao desconsiderar o natural descompasso entre o oferecimento da tributação com regime de competência e a retenção de R-fonte feita pelo regime de caixa apenas no resgate. A DRJ julgou procedente a manifestação de conformidade sob o fundamento de que houve homologação tácita e no mérito de que não houve homologação tácita e no mérito de não terem a então manifestante apresentado qualquer prova de oferecimento à tributação das receitas financeiras objeto das retenções de R-fonte pleiteadas como crédito negativo. Quanto à decisão de primeira instância, a hora recorrente interpôs o presidente de recurso voluntário requerendo o reconhecimento integral do direito creditório reclamado ao relatório. Pois não, pode passar por voto. Inexistência de homologação tácita e não cabimento de contagem do prazo decadencial. O prazo de contagem para homologação tácita está previsto no parágrafo 5º do artigo 74 da Lei 9.430 e tem por termo de início a entrega do perdecomp. Artigo 74. Tendo sido o perdecomp transmitido em 31 de 5 de 2005 e a ciência do despacho decisório ocorrido em 18 de 8 de 2009, tem-se não ter ocorrido o transcurso do prazo quinquenal referente ao Instituto da Homologação Tácita. Ocorre ainda que a recorrente faz digressões acerca de uma possível aplicação da contagem do prazo decadencial previsto no artigo 150, parágrafo 4º, a partir do qual a administração não poderia mais, em tese, rever o cálculo do saldo negativo declarado pelos contribuintes, por ser este derivado de tributo sujeito ao lançamento por homologação. Quanto a isto, é pacífico na jurisprudência administrativa ser os institutos da homologação do lançamento previsto no artigo 150 do PPN e da homologação tácita previsto no artigo 74 da Lei 9.430, absolutamente distintos. Isto é, a homologação do lançamento se aplica a processos de cobrança, enquanto a homologação tácita de compensações. Pelas suas independências, o fato de o lançamento poder ter sido homologado
nos termos do parágrafo 4º do artigo 150 do CTN, não obsta que a administração, em análise de restituição e compensação, reveja estes mesmos valores devidos em caso de alegação do pagamento indevido ou a maior. O expediente do CARF confirma que a glosa das parcelas que compõem o saldo negativo não se submete ao limite temporal fixado pelo artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Então, cito jurisprudência. Quanto à guarda de livros e documentos, os contribuintes devem observá-la pelo tempo que for necessário ao reconhecimento do direito creditório reclamado, e não apenas por 5 anos contados de fato gerador. Este prazo de 5 anos diz respeito apenas para os casos em que não há direito creditório reclamado pelo contribuinte. Assim, rejeito a prejudicial de homologação tácita / decadência. Mérito. Quanto ao mérito, também não há reparos a fazer na decisão de primeiro grau. O despacho decisório negou a homologação ao fundamento do oferecimento à tributação das receitas financeiras referentes ao fundamento de falta de oferecimento à tributação das receitas financeiras referentes às retenções de R-fonte que compõem o saldo negativo pleiteado. Na manifestação de conformidade, a recorrente deixou de juntar documentos que comprovassem o oferecimento à tributação de tais receitas, quais seriam as cópias dos livros contábeis com registros pertinentes. A decisão de primeira instância manteve as glosas sobre o mesmo fundamento, isto é, falta de comprovação de oferecimento à tributação por não ter, então, a manifestante juntado qualquer documento neste sentido. Vou me abster de ler, eu transcrevi o trecho da decisão de primeira instância. No recurso voluntário, a recorrente alega que caberia à fiscalização apontar especificamente quais os documentos que julga necessários para a comprovação do direito creditório. Entende que não procede a alegação, tendo em vista não ter a recorrente juntado qualquer documento, fosse na manifestação de conformidade, fosse no recurso voluntário, que pudesse indicar ter oferecido a tributação dos valores reclamados. Em 2 oportunidades, portanto, a recorrente foi informada que precisava comprovar o oferecimento da tributação das receitas, mas quanto a isto nenhuma providência tomou. Ou seja, tivesse ao menos juntado cópias de sua escrituração ou de qualquer outro documento que, em seu próprio entender, pudesse, se não provar, ao menos indicar que foi o oferecimento destas receitas à tributação, poderia ser concedida a legislação probatória para ser esgotado o mérito dessa análise. A este respeito, a jurisprudência do CARF também se pronuncia na mesma linha. Não cito a jurisprudência do CARF. Pelo exposto, voto por conhecer o recurso voluntário para o mérito negar e provimento como voto. Obrigado, Colan. Isso está bem mais claro, a situação diferente. Basicamente, é a questão da fonte da receita financeira não ter oferecido a tributação, né? Além daquelas questões de preliminar, de homologação tácita, e ele não traz provas com relação a isso, e seu voto é bem objetivo nesse sentido, né? Esse eu acho que não li o recurso voluntário, mas aparentemente, de acordo com o relatório, ele está bem coerente. Tá certo? Ele traz os informes, né, Alan? Sim, a discussão, aqui o fundamento, qual é o fundamento? A gente tem que sempre discutir a coisa sobre os fundamentos. Aqui o fundamento qual é? Não foi o oferecimento da tributação, certo? Então, nem na manifestação de conformidade, nem no recurso voluntário para contrapor a decisão do DRJ, ele tenta emitir isso com a juntada de algum documento, de modo que eu mantenho em linha de outros casos parecidos que nós já decidimos. Senhores, querem comentar, que eu não tenho para pensar, ou podemos votar? A doutora Gisele está pensando ali. Estou só dando uma olhada, presidente. Aqui. Pois não, vamos aguardar um pouquinho aqui, doutora Gisele. Doutor Efigênio, doutor Nilson está ali tranquilo, não deve estar querendo... Certo. Agora, só porque a doutora Gisele pediu tempo para olhar um detalhe, a gente aguarda. Focado, a gente encerrou. O relator com água. Como? O relator põe um pouquinho de água. Ok. Tá no mudo, Alain. Eu entendi, tá bom, presidente. Vamos entrar na votação? Então, vamos lá, doutor Nilson. Acompanha o relator, senhor presidente. Doutora Gisele. Eu acompanho o relator porque, de fato, o ponto ele já tinha apresentado esses informes, né, Alan, e de fato, ele não trouxe nem em sede de impugnação, nem recurso voluntário, a comprovação de que ele realmente ofereceu a tributação e que PES tenha trazido os informes, e aí realmente não resolve. Então, eu acompanho o relator. Pois não, obrigado, doutor Gisele. É o doutor Alexandre, né? O Alain pula, doutor Alexandre. Eu acompanho o relator também.
Doutor Efigênio. Oi, relator, presidente. Doutor Jefferson. Oi, relator, presidente. Doutor André. Presidente, eu também vou acompanhar o relator, até mesmo com o racional da súmula 80, CAF, né, que fala que o informe de rendimentos não é suficiente, tendo que comprovar o cômputo da receita na base de cálculo. Então, vou acompanhar também. Porque eu também acompanho o relator, gente, fica da seguinte forma: acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Correto? Bom, nós vamos continuar, nós temos tempo suficiente, à tarde vai estar bastante pesado, porque nós temos 3 pedidos de sustentação oral, e aí, normalmente, isso leva mais tempo. Eu queria que vocês fossem agora para o item 32 da pauta, é um processo de minha relatoria. É o processo número 10... o 31, desculpa. É o 32, é da sessão da tarde, que eu vou antecipar para a sessão hoje de manhã, dado que nós temos tempo ainda, tá certo? Então, para adiantar a sessão da tarde, eu pedi que os senhores fossem para o item 32, é o processo 10.880.933.349/2008/81. Equipave S.A. Suc e Álcool. Essa empresa até já mudou o nome para Renuca do Brasil, mas é o que consta, não é processo, tá ok? O acórdão aí coloquei para os senhores, eu vou abrir aqui o acórdão e vou começar a relatoria do processo, tá ok? Não sei se já abriram aí, eu vou fazer aqui, como você faz, eu tenho um resumo que eu anoto, esse não está aí com vocês, não. Basicamente é o seguinte, ó, o litígio envolve a confirmação da existência de saldo negativo apurado pelo contribuinte no ano calendário de 2001, que possa ser utilizado em compensação conforme predeado em 2 perdecontos, tá certo? São exatamente 2 perdecontos. O despacho decisório é divergente dos valores indicados no PDComp e na DIPJ, tá certo? E foi indeferido. O contribuinte ele alegou erro no preenchimento da DIPJ, tá certo? É que esse batimento básico que o sistema faz, olha, você do PDComp tanto saldo negativo, vai da DIPJ. Deu divergência, ele indeferiu completamente, né? A DJ considerou improcedente a manifestação de conformidade. Na realidade, o centro da questão envolve os valores a serem considerados na apuração do saldo negativo, né? Ele quer que sejam valores da DIPJ, e nesse caso, para você verificar se aquele saldo negativo está correto, tem que analisar a composição do saldo negativo, né? Nesse caso, tem programa de alimentação do trabalhador, imposto de renda retido na fonte por órgão público e imposto por estimativa. O contribuinte ele requer perícia para comprovar a correção dos valores alegados. Eu peço licença para os senhores para passar por voto, porque eu vou enfrentar exatamente essa questão, tá ok? Então, nós passamos aqui para o voto, o recurso intempestivo, etc. O litígio envolve a identificação da existência de saldo negativo apurado pelo contribuinte no calendário de 2001 que possa utilizar na compensação desses 2 PDComp. De início, registro que não restam dúvidas que o contribuinte incorreu em erro a informar o valor do saldo negativo nos referidos documentos, 240 mil e 64 mil, respectivamente, os quais não coincidem com o apurado na DIPJ, que é 435 mil. Também cabe observar que o contribuinte foi intimado em 12 de setembro de 2006 e 30 de novembro de 2006 a retificar as declarações, dadas as divergências apuradas na análise da DECOMP, fato, inclusive, registrado no acordo da DRJ. Consta no termo de intimação o seguinte, aqui eu reproduzo, ó, em relação ao valor do saldo negativo demonstrado, solicita-se retificar a DPJ correspondente, ou apresentar PDComp retificador indicando corretamente o valor do saldo negativo apurado no período, e, se for o caso, corrigindo o detalhamento do crédito utilizado na sua composição. Quanto aos débitos estimativos, retifica a DPJ ou a DCTF, tornando coerentes as informações prestadas nestas declarações. Outras divergentes as informações do PDComp da DGPJ e DCTF deverão ser sanadas pela apresentação de declarações retificadoras. Eu fiz um recorte desse documento que está nessas folhas, 94 a 96. Apesar disso, eu entendo que tal fato não seja motivo para indeferir os pedidos, desde, é claro, que reste comprovada a existência efetiva de saldo negativo em valor suficiente para a utilização das compensações pleiteadas,
crédito líquido certo nos termos do artigo 170 do CTN. Vejamos, portanto, de que forma foi apurado o saldo negativo em questão, consta na DPJ, na ficha 12A. Então, aqui eu reproduzir, né? De que forma ele chegou ao saldo negativo? Ele informou de programa de alimentação do trabalhador 63 mil, imposto retido na fonte por algum público 187 mil, imposto por estimativa 2.815.000. Dá um saldo negativo de 475.721,65. Desta forma, importa perquirir se os valores indicados como decorrentes do Programa de Alimentação do Trabalhador, imposto retido na fonte de algum público e imposto mensal por estimativa estão efetivamente corretos. Quer dizer, inserido no despacho decisório inicial não foi por causa da divergência e ficou pendente. Compulsando-se os autos, verifica-se que os documentos anexados ao processo são suficientes para uma análise conclusiva da lite. Desta forma, concordo com a recorrente que é necessária a realização de diligência para a confirmação do crédito que pretende utilizar nas compensações. Apesar de a defesa ter apresentado os quesitos para um exame pericial, entendo que os seguintes procedimentos a serem realizados em diligência fiscal são suficientes para a análise para o deslinde da questão, a saber, quanto ao imposto de renda na fonte no valor de 187 mil. O contribuinte deve ser intimado a apresentar os seguintes documentos: comprovantes das reduções efetuadas, emitido em seu nome pela fonte pagadora, tal, conforme o artigo 55 da Lei 7.450, ou alternativamente informações prestadas pelas fontes pagadoras nas competentes da declaração do imposto de renda retido na fonte. Prova do regular oferecimento da tributação das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto do período, isso com base na súmula CARF. Atenção ainda que na apuração anual não devem ser incluídos os valores do imposto de renda retido ou pago durante o calendário e que tenham sido deduzidos nos recolhimentos mensais do imposto. Ou seja, não pode ser utilizado duas vezes, né? Se aquela fonte deduzir para apurar a estimativa, esse valor já está computado na estimativa, está sendo recolhida menor. Quanto ao programa de alimentação do trabalhador, da mesma forma, intimar o contribuinte a apresentar os documentos que lastreiam a apuração do valor de 63.724, deduzidos na apuração do imposto devido, nos termos da legislação vigente, que artigos 581 a 585 do RI 99. Quanto ao imposto de renda mensal pago por estimativa, analisar a apuração dos valores mensais da estimativa, conforme ficha 11 do DIPJ 2002, no sentido de identificar se realmente embasa a dedução informada na ficha 12A, linha 16 da mesma declaração, no valor de 2.815.000. Nesse aspecto, verificar se efetivamente procede a argumentação da recorrente, de que parte das estimativas apuradas no ano foram compensadas com crédito reconhecido no processo administrativo 11.610.000. Caso entenda necessário, o contribuinte poderá ser intimado a apresentar a forma de liquidação de cada um dos valores de estimativa que compuseram o total da apuração do resultado anual. Conforme solicitado pelo recorrente, o senhor Fernando Savelli, inscrito no CPF tal, com o escritório tal, poderá acompanhar o auditor fiscal com a realização dos exames requeridos. Facultam-se às partes o direito de apresentar esclarecimentos complementares e outros elementos de prova relacionados à matéria em litígio. Ao final dos exames, deverá ser elaborado relatório conclusivo, indicando qual o valor do saldo negativo do EPJ efetivamente apurado no final do ano calendário de 2001. O contribuinte deverá ser devidamente cientificado do relatório, com concessão de prazo para a manifestação. É como voto. Ok? Estão os senhores vontades para prestar os esclarecimentos. Se não pedirem, eu passo para a votação. Dá uma olhadinha na pesquisa, senhor presidente. Estou olhando aqui os documentos. Presidente, um questionamento. Esse não seria mais ou menos aquele caso que a gente, por exemplo, devolveria para... Porque ele está questionando o crédito. E no processo já tem uma série de indícios que há uma potencial probabilidade, né, um potencial crédito. Alain, ele foi intimado, ele foi reintimado, deu-se oportunidade para ele corrigir. Esse decisório está perfeito. O que eu estou dizendo é o seguinte: bom, mas se ele está trazendo, eu mando para a diligência, ele vai trazer os dados. É simples, é bem objetivo. Quer dizer, o saldo negativo,
O que estão pedindo é para confirmar. Está confirmado, a gente dá por que a autoridade vai fazer se ela intimou ela agir corretamente, gente. Presidente, diferente. O que eu estou entendendo em alguns casos, vocês... Eu entendi o voto do senhor e gostaria de fazer uma pequena exposição. Pois não, Pedro. Claro que é, claro que é. E o senhor... Eu estou... Palavra, eu prometo que eu não interrompo. Assim, só queria, porque e aí eu dado até para o colegiado, que nós, nesse tipo de situação, eu entendo perfeitamente, e parabenizo pela forma que o senhor detalhou como a autoridade local deve agir, eu indago o seguinte, porque se, digamos que a autoridade fiscal, ela verifique todos esses passos e conclua, olha, realmente tem um crédito, tá certo? Porque pode realmente haver esse crédito, ou que se esse crédito seja um pouco menor. Se ela pudesse dar um passo a mais, ela já faria um novo despacho decisório, e aí o seguinte, tem crédito, homologa, ok. Se vai homologar parcial, o que é que devolveria? Retomaria o rito e viria para a gente só aquela parcela. Da forma como está, e entendo perfeitamente e respeito profundamente o posicionamento do senhor, o seguinte, apurando isso, ele voltaria para a gente fazer esse processo, né? Fazer esse novo julgamento. Então, seria se não seria mais ou menos essa lei que a turma tem caminhado, de eliminar uma fase, né? E com relação ao restante, perfeito a colocação do senhor, é o que a gente tem feito, né? Quando identifica que há elementos, né? Ainda que ele não tenha apresentado isso durante a intimação, né? A gente verifica o processo está instruído, tem elementos fortes indícios que tenham o crédito, a gente pode nos suprimir isso. Né? É só essa questão que eu colocaria até para o próprio colegiado. Doutora Gisele pediu a palavra. E Efigênio, na hora que eu vi, né, e até abrir o processo, vi os indícios, eu entendo também a postura do presidente no sentido das duas intimações para retificação, aí eu fiquei um pouco também, mas eu também tive casos análogos que esse colegiado já apreciou, até você mesmo, né, Efigênio, o próprio Newton, em que nessas situações a gente determinava, né, o retorno e não a diligência, né, essa é uma discussão aí que a gente vem tendo basicamente todas as sessões, mas eu concordo com o Efigênio, aqui para mim seria um caso clássico de anular o despacho decisório, preferido novo para fingir. Anular proferir novo despacho decisório, né? Aquele jargão que a gente usa, presidente. É o que tá, eu posso pegar aqui e abrir no nosso, que é o que a gente costuma aplicar, né? Para que seja reapreciado, vai ser proferido um novo despacho decisório, isso é fato, se for apurado o saldo negativo, e aí retoma-se o rito, não é para suprir de novo nenhum, né, viabilizar a homologação tácita por parte do contribuinte, acho que a gente já superou isso, né, mas enfim, é a minha posição. Vou até pegar o texto. Doutor Nelson. Certo, presidente. O único fundamento da não homologação por parte da administração tributária foi a divergência, né, entre o valor do saldo negativo declarado na DPJ e o valor do saldo negativo demonstrado na DECOM. O argumento do contribuinte é que ele errou o preenchimento da DECOM. Então, assim, esse caso de erro a gente tem aceitado, né, a sua proposta como relator. Aceitar a ocorrência de erro e vamos, então, adotar a providência correspondente à reparação desse erro. Poder simplesmente dizer assim, olha, qual foi o erro? Ele demonstrou um saldo negativo menor do que ele demonstrou na DIPJ. Ou seja, assim, estaria sobrando o saldo negativo. Eu poderia dizer assim, olha, se demonstrou na DIPJ um saldo negativo maior, eu já poderia dizer assim, então vamos homologar, já que ele está pedindo algo menor. Mas aqui a gente se preocupa também com a verdade material, não é isso? Será que ele tem mesmo esse saldo? Né? E, da mesma maneira, a gente poderia dizer assim, não vou homologar porque está diferente, ele errou, perdeu. Mas a gente também não faz isso aqui porque a gente se preocupa com a verdade material. Bom, em benefício da verdade material, tem
duas soluções. A gente supera o erro e pede e determina que a DRF refaça a análise superando o que impediu a análise original, que é a divergência dos valores, ou a gente pede informações da DRF para que a gente mesmo faça esse juízo, né, de legitimidade do direito creditório. Eu prefiro, certo, retomar a DRF. Por quê? Porque a informação trazida pela DRF, que a gente vai apreciar, quando a gente for apreciar, a gente vai apreciar já em segunda instância. Ou seja, o contribuinte não vai ter a oportunidade de questionar, certo, o que a DRF vai informar no relatório de diligência, certo? Então, o que acontece? É uma matéria que nunca foi abordada, não se trata de uma complementação de informação, não se trata de uma ampliação, certo, ou mesmo de uma revisão. Se trata de uma análise de uma matéria nova no processo. Nunca foi apreciado o saldo negativo do contribuinte nesse processo, né? Então, eu entendo que se a gente pede os diligências, traz informações e vai julgar, certo? A gente está, e com esse fundamento, se a gente vai julgar com esse fundamento que o contribuinte errou e deve ser apreciado o saldo negativo dele, então a gente corre o risco de estar causando uma supressão de instância. O contribuinte não vai poder questionar essa apuração, essa avaliação do saldo negativo dele em primeira instância. E nem vai poder questionar em segunda, porque a gente já vai julgar aqui em segunda instância sem ouvi-lo em relação ao trabalho da DRF. Então, assim, em homenagem digamos, ao amplo direito de defesa, né, do contribuinte, eu acho mais seguro, certo, eu tenho defendido, em que seja superada a questão prejudicial do erro, né, e que seja enviada à DRF para que aprecie no mérito do direito creditório pleiteado pelo contribuinte. Certo? Essa é a minha opinião. O Gisele quer a palavra, né? Só para formalizar a redação, né, que a gente vem sempre adotando, o presidente é parcial provimento, na linha que o Nilson colocou. Deixa eu dar a votação que eu te peço, tá certo? Não, é que está aqui só para não ter confusão, né, porque é o que a gente já vem utilizando e eu também não quero modificar, não é cancelamento, é análise do mérito, de direito creditório pleiteado, retomando-se a partir de novo despacho. Eu peço já está. Eu estou, pelo que eu conheço vocês aqui, o ponto de vista de vocês, com toda vez eu discordo radicalmente até. Processualmente, ele entrou com um PEDECOM, pegou no PEDECOM, foi intimado 2 vezes, reintimado, não retificou, ele não deu chance nenhuma para que a autoridade local analisasse. Isso na primeira instância ele também não fez. Ele agora traz indício. Bom, tem indício, só quem pode resolver, na minha visão pessoal, é a autoridade julgadora de segunda instância. Eu não estou suprindo instância nenhuma, ele já está na 3ª instância, vamos dar agora 6 instâncias, tá certo? Então, esse é o meu ponto de vista, eu não concordo, já conheço o ponto de vista de vocês, não vou aprofundar a discussão, mas eu deixo registrar. Eu discordo radicalmente, processualmente falando, eu acho um erro. Mas é um ponto de vista totalmente pessoal e respeito de vocês e vai ser respeitado. O colegiado é isso, vocês dão o voto de vocês, mas eu deixo registrado que na minha visão é um erro processual, ok? Eu posso passar para o Alain pediu a palavra, eu posso passar para a votação. Então, senhores, vamos iniciar a votação com o doutor Nilson. Eu vou abrir divergência, presidente, para dar provimento ao parcial recurso voluntário, determinando o retorno dos autos à DRF, para que ela faça de novo despacho decisório, apreciando o mérito do saldo negativo, superando o erro no preenchimento da DECOMP apontado pelo recorrente. Doutora Gisele. Acompanha a divergência do Nilson. Doutora Gisele, doutor Alain. Então, presidente,
Eu peço licença para acompanhar a divergência do conselheiro Neudson. Perfeito. Doutor Alain, doutor Alexandre. Eu também acompanho a divergência do conselheiro Neudson. Doutor Efigênio. Com a divergência, presidente. E doutor Jefferson. Acompanho a divergência, presidente. Doutor André. Presidente, com relação a essa divergência, né, é uma discussão que é bastante recorrente até na minha turma, como em diversas outras turmas que eu atuo como suplente. E a posição assim que eu venho me filiando nesses casos é de que realmente só seria o caso de um novo despacho decisório quando a DRF parte de uma premissa que ela nem chega a analisar o crédito. Por exemplo, a questão da súmula 84, súmula 91, enfim, né? Nesse caso, como houve um erro por parte do contribuinte, de fato foram intimados algumas vezes, eu tendo a concordar com o posicionamento de que seria realmente o caso de diligência. Travou a imagem. André, travou a imagem no momento que eu não te ouvi. Agora voltou. Repita, por favor. A metade eu parou e eu não consegui ver. Como nesse caso foi um caso realmente de erro e o contribuinte foi intimado algumas vezes para sanar, eu acho que realmente não haveria supressão de instância, o processo seguiu o trâmite normal e eu concordo com a diligência, então eu acompanho o voto do relator. Perfeito, tá certo. Então, André. Então, senhores, ficou da seguinte forma. Doutora Ana Gisele, agora a senhora pode corrigir a redação e complementar. Acordo dos membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para determinar o retorno dos autos ao tribunal local para proferir nova decisão. Para análise do mérito do direito. Peraí, só um minutinho, calma. Para determinar o retorno do tribunal. Calma, deixa eu anotar aqui. Análise do mérito do direito creditório direito creditório pleiteado, vírgula, retomando-se, vírgula, a partir do novo despacho decisório. Retomando-se a partir do novo despacho decisório, vírgula, o rito processual habitual. O rito processual habitual. Vírgula, sem óbice, que eu gostei dessa parte do Neudson, aí eu passei a adotar. Sem óbice da DRF intimar o contribuinte para apresentar provas complementares. DRF intimar o contribuinte a apresentar provas complementares. Agora eu preciso designar o relator do voto vencedor. O doutor Neudson já está com uma carga grande aí, já pediu, né? Deixa eu ver aqui agora, doutor Efigênio, tá certo? Ok? Designado, deixa eu anotar aqui, o conselheiro Efigênio para proferir o voto vencedor, ok? Vencidos o relator, Ricardo e o conselheiro André, que decidiram pela conversão do julgamento em diligência, correto? Ok? Senhores, me derem 2 segundinhos de pausa, que eu vou continuar a sessão aqui, só para resolver uma questão técnica aqui, tá bom? Eu vou dar uma pausa aqui, pode continuar a gravação, que é... Pronto, então... André, você está sumido, André. Ah, não. Está aí. Está aqui, não. Ok. Sumiu aí por alguns instantes. Eu li o A de apoio e interpretei como A de André. Outro dia olhando meu e-mail. Gente, deixa eu aqui pela ordem. O 33 é praticamente igual, tá certo? É da RENUCA, mas a minha proposta é conversão em diligência. Eu vou apresentar para os senhores que eu acho que o resultado vai ser o mesmo. Vocês vão mudar o voto, tá ok? Deixei para o 33 o 33 e o 35. Eu vou primeiro para o 33, tá certo? Porque fica rápido, que é basicamente a mesma questão. Eu estou
que eu não acho que é contribuição social sobre o lucro líquido, não lembro exatamente, deixa eu abrir aqui. O 33 é a mesma empresa, tá, okay? Por isso que eu pensei em mandar a diligência, porque todos vão para a mesma empresa, tá entendendo? Inclusive eu acho que eu fiquei um pouco em dúvida, mas como os outros iriam para a diligência, eu estava mandando para a diligência, tá certo? Deixa eu ver o 33. O litígio envolve a confirmação da existência do saldo negativo próprio do contribuinte no cadastro, agora é da contribuição social sobre o lucro líquido, o outro era o IRPJ. A mesma coisa, o despacho decisório foi divergência entre os valores indicados no PERDECOMP e DIPJ. O contribuinte alega erro no preenchimento da DIPJ, valores pagos por estimativa, DECOMP, DAF e compensação sem processo. Tá certo? A mesma coisa é a composição do saldo negativo. A DRJ São Paulo considerou improcedente a manifestação de conformidade. O contribuinte ele requer uma perícia para comprovar a correção dos valores alegados. E a minha decisão é idêntica à outra, até por coerência, né? Tá certo? O meu voto, vou mostrar aqui para os senhores rapidamente, o meu voto é converter em diligência, ó. A recorrente alega que cometeu um equívoco no preenchimento dos campos tais. Aí eu transcrevo os dados da ficha de G7 da DIPJ, se os horários aí, eu destaco, ó. Então, o que é importante aqui é a questão do valor pago por estimativa, tá certo? De acordo com a defesa, na DIPJ 2012, a recorrente lançou equivocadamente, na linha 38 da ficha 17, o montante correspondente à contribuição social mensal pago por estimativa, no montante de 961 mil, onde deveria constar o valor total do crédito no montante de 1.051.000, resultado dos pagamentos e compensações realizados pela recorrente nos meses de janeiro, fevereiro, abril, maio, agosto, setembro, lançado em DCTF, com a contribuição social sobre o lucro líquido, código 2484, o que acabou por zerar a contribuição social, tá, ok? Como está mostrado acima. O relator do voto da primeira instância analisou todos os dados constantes no processo, buscando identificar o real valor do saldo negativo da contribuição social apurado no período, não tendo acolhido o pedido da defendente, em especial no que concerne ao resultado do julgamento do processo número tal, que àquela data ainda não estava definitivamente julgado. Também não reconheceu o valor de 13.616, que corresponderia à compensação sem processo. A apuração dos valores devidos por estimativa, que podem compor o saldo negativo da contribuição social do 2001, foram bem esquematizados no seguinte quadro, que consta na decisão da DRJ. E aqui eu reproduzi, ele diz o que foi que está sendo aceito e o que não está sendo aceito. Há uma diferença praticamente significante, o valor total das estimativas da DPJ, 1.058.504, e da DCTF, uma diferença de 3 centavos, né? A partir de consulta no processo, infere-se que as estimativas compensadas no processo tal já foram objeto de decisão definitiva, tendo contribuído logado êxito integral, em instância especial, conforme se verifica no extrato de arquivamento do referido processo. Então, aqui ele já ganhou. Assim, é de reconhecer o total das estimativas compensadas no valor de 619 mil. Esta aí dos valores de 418 mil, que é recolhimentos por DAF, e 13 mil compensação sem processo. Com o Santos Alves, não se consegue identificar documentos que atestem a legitimidade de tais valores. Desta forma, para o desenho da questão, entende ser necessária a conversão do julgamento de diligência para a adoção das seguintes providências. Seja confirmado se efetivamente o contribuinte efetuou via DAF os seguintes recolhimentos, tá certo? Aí é o que ele está informando. E aí o contribuinte seja intimado a demonstrar de que forma procedeu a compensação sem processo no valor de 13 mil. Conforme solicitado pela recorrente, o senhor Fernando deve acompanhar, facultam-se às partes o direito de apresentar esclarecimentos complementares ou outros elementos de provas relacionados à matéria de litígio. Ao final dos exames, deverá ser elaborado relatório conclusivo, indicando qual o valor do saldo negativo da contribuição social efetivamente apurado no final do ano calendário de 2001. O contribuinte deverá ser devidamente cientificado o relatório, com a concessão de prazo para manifestação. Gente, muda alguns detalhes, mas a essência me parece a mesma dentro da lógica de vocês, tá certo? Aqui eu já vi que deu para reconhecer a estimativa compensada, mas eu não consegui ver os valores pagos,
nem a compensação sem processo, tá ok? Então, presumivelmente, eu acho que vai ser a mesma coisa, mas os senhores fiquem bem à vontade de levantarem outros questionamentos, tá certo? Doutor Efigênio pediu a palavra. Presidente, uma parcela ela é reconhecida, né? Eu já estou reconhecendo, já dá para reconhecer. Essa é tranquilo. Agora, essa outra parcela que o senhor está falando, ele apresenta algum indício, algum... Não, ele, veja bem, uma coisa me chamou bem a atenção nesses processos. Eu estava mandando para a diligência. Poxa, se eu estou mandando diligência 3 processos, eu vou mandar 4. Eu não vou me perder por um detalhe da compensação sem processo, está entendendo? Então, foi essa lógica que eu adotei. Como o meu raciocínio é a diligência, eu sabia que tinha um desses processos que eu até fiquei em dúvida. Mas eu fui muito nesse sentido. Como o meu entendimento é diligência, ele vai e comprou, não tem problema. É o mesmo contribuinte. O custo, vamos dizer assim, da máquina pública já vai acontecer. Iria acontecer, melhor dizendo, né? Porque o fiscal já iria na empresa, tá certo? Então, esse é a minha lógica, do meu ponto de vista, ok? Agora, até para confirmar o posicionamento que a gente adota, é o seguinte, que aqui tem 2 questões. Tem uma que é mais ou menos o seguinte, o primeiro processo, ele elenca claramente, existe um potencial direito que ele apresentou indícios de prova, e aí vai verificar. Agora, quando não tem esse indício, que a gente não consegue vislumbrar, e não produziu isso, aí seria o caso de entender se é diligência ou não. Porque o senhor está aproveitando isso porque ele já iria em diligência. Eu acho que as 2 coisas, está entendendo? É claro que pesa. Se você são 4 processos. Eu pulei um outro que parece que tem um, se não me falha a memória, eu estou indeferindo, estou negando o provimento do recurso voluntário. Mas se eu estou analisando vários processos do mesmo contribuinte, estou olhando o saldo negativo do IRPJ, o outro saldo negativo da contribuição social, seria até incoerente. Eu dizia que não, aqui eu não vou abrir mão. Sabe? Não minha coisa pessoal, eu respeito, eu sei que você é diferente a mim, mas a minha linha pessoal é essa, tá certo? E eu não vejo fundamentos para mudar a minha linha pessoal, com todo respeito. Não, presidente, e isso é natural, faz parte do colegiado da divergência. Presidente, eu entendi, eu só estou falando o seguinte, que a linha do senhor, não estou questionando a linha do senhor de respeito, eu estou falando o seguinte, que quando a gente adota a nossa linha, para poder voltar e proferir um novo despacho, para todos os itens, ele teria que apresentar uma potencial questão probatória, entendeu? Por quê? Ele não está indo em diligência. Essa que é a diferença quando a gente analisa, entendeu? É esse ponto que... Eu vou passar a palavra ao doutor Nilson. Gente, não vamos retornar àquela discussão, eu respeito a posição de vocês, eu já sei qual é a posição de vocês já sabem, só tiver algum dado novo nesse processo. Eu acho que é despiciando, né? Já está gravado aí, cada um se expressou tantas vezes. E é normal, gente. Eu estou no colegiado há 30 anos, então eu convivo com isso diariamente. Foi minha vida. Doutor Nelson, fique à vontade de falar o que o senhor deseja. Obrigado, senhor presidente. Eu entendo que esse processo é bem diferente do outro, né, em termos da matéria. Por quê? Naquele outro processo, o contribuinte ele preencheu a DECOMP erradamente, segundo o argumento dele, dizendo que o saldo negativo que ele estava demonstrando era menor do que ele demonstrou na DRPJ. Certo? Isso é relevante. Aqui, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que errou. O que foi que ele errou? Ele está dizendo que, ao contrário do que ele declarou na DRPJ, certo? Ele tem saldo negativo. Ou seja, ele está pleiteando alterar a própria apuração. Então, é uma situação completamente diferente, na minha opinião. Certo? E qual é o argumento? E aí ele vai apontar o erro. Eu errei porque o item tal, era para ter colocado isso, era para ter colocado aquilo. Eu noto que aqui ele está alterando a apuração do direito, do crédito tributário. Certo? E essa alteração da apuração, no meu entender, exige uma prova. Certo? Então, se ele está trazendo um argumento de que ele errou na apuração, certo? Ele tem que provar que ele errou. Certo? Diferente do outro processo, que o argumento diz, eu errei no preenchimento da DECOMP. Lá,
Não precisa nem provar. Por quê? Porque estava evidente que a DECOM estava errada. A DIPJ era maior do que a DECOM. O saldo negativo da DIPJ é maior do que a da DECOM. Certo? Então estava evidente que a DECOM era errada. Ele foi demonstrar só o que ele queria aproveitar, e não demonstrou todo o saldo. Isso é muito comum, a gente sabe disso. Na hora de demonstrar o saldo na DECOMP, no lugar de demonstrar todo o saldo negativo do período, ele vai demonstrar só aqueles créditos que ele quer aproveitar. Nessa DECOMP aqui. Bom, esse é o erro lá. Aqui é diferente. Aqui ele está dizendo, eu errei na apuração do tributo que eu fiz no final do ano. Aí é diferente, ele está alterando, ele está querendo alterar o crédito tributário declarado, certo? E aí, nessa situação, eu entendo que ele precisa provar. Ele tem que, é ônus de prova dele, porque não é evidente o erro. Ele tem que dizer, né, ele tem que demonstrar que realmente errou no preenchimento da linha tal da DIPJ, certo? Essa é a minha opinião, é como eu tenho adotado. E aí, pelo que eu entendo, o que acontece? E aí eu acho que eu sou até vencido nesse ponto, certo? Porque a turma tem costumado, pelo menos já tomou algumas decisões, no sentido de que, nesse caso, certo? O processo pode retornar a DRE para que o contribuinte tenha uma oportunidade de apresentar, certo? Essas evidências que não foram apresentadas até agora. A minha posição é diferente da maioria, eu sou vencido, no sentido de que o contribuinte não comprovou o argumento que ele trouxe no recurso, e ele não comprovando, eu não posso aceitar o argumento. E aí a minha linha é no sentido de negar provimento, certo? Não dar uma nova oportunidade de si próprio. Porque e aí, o que eu digo? Nem diligência, certo? Porque a diligência aí, no meu entender, certo? Com todo respeito à sua opinião, certo? A diligência aí, no meu entender, é para dar a oportunidade para o contribuinte provar o que ele já deveria ter provado no curso do processo. No processo não era para ter provado também, não, doutor Nilson? Foi exatamente o que eu disse, ele deveria ter provado. Não, no outro é evidente o erro dele. O erro dele é evidente. Só para entender o seu argumento, mesmo a parte das estimativas, porque são dois pontos. Mesmo aquela da estimativa que já está, ele apurou, aquela que o Ricardo dele foi 619 mil, só para entender o seu raciocínio. Certo. Eu não olhei item a item. Porque tem uma parte que o Ricardo, ela já está vinculada ao outro processo e ela já está praticamente, foi liquidada, não é isso, presidente? A compensação de estimativa já está comprovada. Deixa eu esclarecer para vocês algumas coisas, tá certo? O que está pendente? A compensação de estimativa está, eu olhei os processos, está bem identificado, tem uma parte aí que já está reconhecido dele, tá certo? O que está pendente? Você tem DARFs, tem cópias que estão elegíveis, eu não consigo ver exatamente. Então, eu acho que é uma questão de diligência por isso. E ele disse que fez uma compensação sem processo, está entendendo? Então, por isso, o meu motivo de ter diligência. É porque minha linha é bem diferente da de vocês, está entendendo? Então, por isso fica difícil a gente enquadrar, mas eu respeito o ponto de vista de vocês aí. Quando vocês disserem que estiverem aptos, a gente volta. Mas, só para situar bem a situação, há uma parte que está claro, que o contribuinte tem razão. Na decisão de primeira instância, os processos não tinham sido julgados. Agora, os processos já foram julgados, e ele teve ganho de causa no valor que eu indiquei aí, de 600 e tantos mil, está entendendo? Aqui, até esse quadro que eu coloquei, grifei amarelo direitinho, né? Então, 619.298,85 dá para citar como estimativa compensada. Eu tenho que saber, mas eu vou gerar um saldo negativo, né? Vê bem, eu não vou dar esse valor para ele. Eu tenho que gerar um saldo negativo. Então, essa parte já pode compor o saldo negativo. O restante, que tem dúvida, é a questão de todos os pagamentos, que eu não consegui identificar, embora esteja identificação de pagamentos, e a compensação sem processo. Essas são as pendências desse processo, que, a meu ver, foi para diligência, tá certo? Não é porque só aconteceu, não, mas isso aqui me parece, na minha visão muito pessoal, é um caso de diligência também. Então, é esse caso. Não que a gente vá dar o 619, viu, Efigênio? Eu vou ter que compor o saldo negativo com a soma desses valores, ok? Mas aí, presidente, só complementando, então, é exatamente o que eu estou analisando,
dentro da linha que o senhor colocou, funcionamento que o senhor defende, que o Luiz está colocando, é exatamente fazendo essa separação. Só que aqui o senhor trouxe o seguinte dado: os 619 mil, ele já é um valor que, em função dos processos anteriores, ele já estaria tranquilo para poder fazer a composição do saldo. Os demais valores, pensei que não tinha prova nenhuma. O senhor está dizendo, olha, tem DARF, só que tem DARFs ilegíveis, ele alegou compensação. Então, esse é o ponto, independente da tese. Para a gente aqui é o seguinte, olha, tem isso. Tem um mínimo de lastro probatório, e ele tem isso. Uma coisa ele não tem nada. Eu quero um valor de 400 mil, mas eu queria outra. Ele pede perícia, viu, Efigênio? Entendi, perfeito. Ele pede perícia. Aí essa linha se assemelha. Aí essa linha. Até para essa compensação, sem processo, naquela época, 2001, 2000. Não tem um processo. Compensação sem processo, não tem essa clareza, né, gente? Que a gente precisa. Essa era a minha dúvida, se não tinha nada. Entendeu? Não, tem. Perfeito, ok. Perfeito. Nilson, nessa linha, acho que acaba se equiparando, não? Você não acha, não? Posso falar, senhor presidente? Deve. Aí nesse caso, porque assim, então, só complementando, quando é que eu entendo que o contribuinte não cumpriu o ônus da prova? Quando a DRJ diz assim, olha, você não provou o seu direito. Aí vai lá no recurso voluntário e ele ainda não prova, ainda não traz. Mas nesse caso, com o seu esclarecimento, com o seu esclarecimento, dá para ver que ele tem um esboço de prova. Me parece que a prova não está assim totalmente, não é suficiente, ou não é totalmente clara, né? Há uma dúvida, né, a ser resolvida. Então, realmente, nesse caso, eu agradeço a intervenção do FGN, nesse caso em que o contribuinte trouxe prova, mas a prova não parece, a dúvida sobre a prova, eu entendo que esse é o caso, sim, né, de diligência, né, que é para, digamos assim, a gente complementar, né, o trazer segurança para o quadro probatório que tem nos autos. Né? Não para inovar, não para acrescentar, mas para trazer segurança que já está aqui, esboçado. Né? Então, nesse caso, eu concordo no meu posicionamento no sentido de acatar a diligência. Sim. A diligência? O retorno dos autos, Nilson? Eu não entendi. Não, porque é o seguinte, o contribuinte diz assim, eu errei, certo, na minha apuração, tá? Esse é o argumento do contribuinte. A DRJ analisa assim, opa, tudo bem, eu vou olhar a sua apuração aqui. Mas eu vejo aqui que as suas estimativas, elas não estão, eu não posso aceitar estimativas porque elas estão ainda em litígio. E tem aqui essas compensações na contabilidade que eu também não posso aceitar, certo? Eu não tenho como aceitar isso daí. Aí o contribuinte, agora, no recurso voluntário, e na análise do recurso voluntário, a gente sabe que as estimativas foram acatadas. Então, isso está resolvido, certo? Qual é a dúvida? Ele fez compensação na contabilidade? Me corrija se eu estiver errado, mas acho que parece que a única dúvida é essa agora, né? E os pagamentos? Os pagamentos. Os DARFs, né? Tem os DARFs, mas eu não posso ler os DARFs. Certo? Ele diz que está na contabilidade, certo? Mas eu não tenho contabilidade, pelo menos eu não tenho contabilidade de maneira amigável, né? Ele trouxe algumas coisas, mas não tem uma maneira amigável ali. Então, veja que ali tem um princípio de prova. Né? Ele trouxe os DARFs, né? Ele informou que está na contabilidade dele. Então, tendo o princípio de prova, certo? Mas a prova não está clara, certo? Para esclarecer a prova, eu entendo que é para isso que serve a diligência. Bom, então, eu posso colocar em votação, então? O senhor está votando que concorda comigo, é isso? Eu não estou entendendo. É isso? Está concordando comigo agora? Trazendo essas considerações do Efigênio, certo? De que há um princípio de prova, ou seja, o contribuinte atendeu esses planos, mesmo que de uma maneira que ainda não é suficiente, certo? Eu concordo, eu vou acompanhar o seu voto, o voto do relator. Muito obrigado, doutora Gisele.
Eu vou abrir divergência, para mim é exatamente o modelo do caso anterior de retorno dos autos à unidade de origem, tá? Para análise do mérito por completo. Eu acho que a gente tem alguns indícios, mas eu acho que o presidente deixou bem claro que ainda que a gente supra, né, a questão da estimativa, eu preciso dessa conferência para a recomposição do saldo, verificar os dados. Eu não consigo fazer um disclosure desse caso com o anterior e com o que a gente vem julgando. Então, a minha divergência é, nos moldes do caso anterior, o retorno dos autos para novo despacho decisório, assim como já me manifestei. Obrigado, doutora Gisele. Doutor Alain. Presidente, eu vou pedir licença para acompanhar a divergência da doutora Gisele. Perfeito, doutor Alain. Depois, doutor Alain, doutor Alexandre, né? Também acompanho a divergência da conselheira Gisele. Doutor Efigênio. Presidente, eu também acompanho a divergência. Só esclarecendo, quando eu fiz aquela separação, exatamente porque quando tem aquela potencial no início de prova, né, que a gente verifica, seria exatamente, aí nesse caso se enquadra no anterior. Também acompanho a divergência da Gisele. Doutor Jefferson. Acompanho a divergência, presidente. Doutor André. Presidente, conforme eu já esbocei, eu entendo também que seja caso de diligência, por isso eu acompanho o voto do relator. Obrigado, gente. Então ficou da seguinte forma. Eu copiei o texto anterior, tá certo? Acorda os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o retorno dos autos da autoridade local para análise do mérito de direito creditor pleiteado, retomando-se a partir do novo despacho decisório o rito processual habitual, sem óbitos da DRF intimar o contribuinte a apresentar provas complementares. Designado o conselheiro Efigênio para proferir o voto vencedor. Eu disse mais ou menos a mesma coisa do tempo. É a mesma coisa. Vencido. Relator Ricardo, Neutro e André, que decidiram pela conversão do julgamento em diligência, tá ok? Gente, deixa eu só por uma questão de ordem. E nós vamos suspender agora, tá certo? A gente volta 1h30, igual como a gente fez ontem, pode ser? Podemos combinar assim? Pode. Então, gente, eu encerro nesse momento a sessão do dia 15 de setembro de 2020, do período da manhã, ok? Eu peço para a doutora Ana Tereza para interromper a gravação.